Bom dia, eu peço desculpa pela minha voz, mas está um bocadinho fanhosa. Foi-me pedido que vos apresentasse a concepção do que é o uso das línguas e o uso das línguas no ensino superior europeu. Eu, de facto, nos últimos anos tenho trabalhado nesta questão do multilinguismo, enfim, da gestão da diversidade linguística. Não estou aqui a falar, embora eu seja originário, enfim, da área das ciências da linguagem e seja de linguística, não vos vou falar aqui da necessidade de se estudar linguística e ciências da linguagem, não é essa a questão, mas a necessidade dos alunos, que os alunos do ensino superior europeu e na Universidade do Algarve também têm de dominar e têm de conhecer diferentes línguas. E, portanto, numa concepção diferenciada do que são as regiões em que se inserem as universidades, nós falamos hoje, começámos por falar há uns anos na Europa, pelo menos em regiões do conhecimento, depois falámos na economia do conhecimento. Hoje pedem os nossos financiadores, que no nosso caso é o Governo, que expliquemos como é que o que se faz nas universidades serve à sociedade do ponto de vista da transferência do conhecimento e da troca do conhecimento. Temos de ter aqui em mente que a Europa é, de facto, como dizia há pouco o meu colega, uma miríade de culturas e que não tem comparação com o Brasil, que é maior, quase que será maior que esta Europa de que eu estou a falar. Falamos de transferência de conhecimento, troca de conhecimento, porque temos contextos culturais e linguísticos muito delimitados, ou muito pequenos, se compararmos com o tamanho geográfico do Brasil. Nesta concepção em que assenta a formação e assentam os critérios que avaliam os cursos do ensino superior, em que se passou, como diz aquele autor, do trabalho como processo social para o trabalho como processo linguístico, dadas as questões de mobilidade e de transferência e de circulação de saberes e de mercadorias e de pessoas, enfim, se calhar devia começar pelas pessoas, saberes e mercadorias na Europa, passamos para a necessidade de ter em conta as competências linguísticas dos alunos, dos professores, dos funcionários, dos trabalhadores, dos empregadores, enfim, todas as pessoas que existem neste espaço, eu aqui refiro apenas ao espaço europeu, caracterizado por uma grande diversidade linguística. A União Europeia tem mais de 20 línguas oficiais, que se escrevem em 3 alfabetos diferentes, e, portanto, tudo isto são de várias famílias linguísticas diferentes, e quando nós falamos nos ECTS, na mobilidade, em que tudo parece muito simples, também é muito complicado para nós quando recebemos alunos que vêm da Bulgária, por exemplo, ou enfim, disse a Bulgária porque tem um alfabeto diferente com uma língua de outra origem linguística, mas isto tudo tem ancoragens culturais e tem problemas culturais que se levantam e que não há instrumento ECTS que consiga resolver, por mais exaustivo e completo que seja, porque são outros mundos, outras formas de ver o mundo. O que se pergunta às universidades é qual é então a língua, quais são as línguas para a ciência. Aqui entenda-se ciência no sentido etimológico do saber, não ciências duras nem moles, mas no sentido de saber. Que línguas devemos promover para a ciência? Diremos nós, e muito sobretudo com a vossa ajuda, que o português é uma língua de ciência, claro. Se não fossem vocês, se não fosse o Brasil, se calhar não era a língua de ciência, mas ainda bem. Mas, do ponto de vista europeu, nós estamos, digamos, um bocadinho fragilizados e vamos ver alguns exemplos daqui a pouco. Portanto, a pergunta é que línguas ensinar e que línguas aprender no ensino superior? Dirão, parece a pergunta descabida, uma vez que estamos numa universidade portuguesa, num país em que a Constituição diz que a língua oficial é o português. Pois, é só oficial, porque na prática depois é cada vez, ou digamos que é frequente, começa a ser pouco usada enquanto língua de ciência. As línguas são vistas, do ponto de vista das universidades europeias, como um trunfo para a internacionalização, um trunfo para a competitividade e para a mobilidade/integração. Mobilidade dos estudantes, dos professores, mas também para a integração dos estudantes que estão em mobilidade. Enfim, além, não vou aqui focar a questão da integração dos imigrantes, da integração das populações, dos trabalhadores, enfim. Estou a focar agora apenas no contexto dentro, digamos, intercampus, ou intracampus universitário. São vistas como trunfo para a competitividade, ou melhor, deveriam ser vistas como trunfo para a competitividade. Vamos já desfazer alguns, ou pelo menos vou eu tentar desfazer. Diz que as línguas são importantes para a internacionalização, na realidade o que nos dizem é só se for em inglês. Portanto, as línguas são importantes para a internacionalização. Sim, mas é em inglês. Portanto, a internacionalização é em inglês. São importantes para a competitividade. Sim, porque tudo tem que ser em inglês. Ora, obviamente, do ponto de vista da integração profissional e da empregabilidade, o inglês não resolve quase nada. Porque não é pensável que um formado em educação social, na escola do meu colega António Fragoso, possa desempenhar funções de educação social no sul de Espanha para a integração de imigrantes árabes a falar inglês. Mas, de facto, é isto que as orientações programáticas superiores nos dizem, sim, desde que tudo seja em inglês. E por isso é importante pôr na agenda a questão da diversidade linguística e da necessidade de outras línguas e do respeito por todas as línguas. Entendemos, então, a língua não apenas, e devemos entender a língua neste espaço,
E neste contexto, eu não estou a falar de coisas aparentemente etéreas, estou a pensar o que é que pode ser transmitido aos alunos do Brasil que virão para o PLI, para um contexto multilingue e multicultural que é a Universidade do Algarve e que são as universidades portuguesas. A língua não é apenas um veículo de comunicação, ao contrário do que muitas pessoas, sobretudo no ensino superior, dizem. Portanto, a língua não serve apenas como código para transmitir informação. Não é uma língua franca. Aliás, o conceito de língua franca está frequentemente a ser mal utilizado. A língua franca é um conceito, enfim, é uma formação cultural que nos vem da Idade Média do Mediterrâneo, em que os comerciantes do Mediterrâneo precisavam de vender mercadorias entre o norte do Mediterrâneo e o sul do Mediterrâneo e criaram uma língua, um código de mistura de várias línguas para poderem vender as mercadorias. É isso que é a língua franca. Portanto, quando hoje se diz o inglês é a língua franca, não é. O inglês não é a língua franca. O inglês é, quando muito, língua internacional. Isso é uma questão que a linguista tem que discutir. Seja como for, a língua não é um veículo de comunicação apenas. Porque como veículo de comunicação temos o código da estrada, temos todos os outros códigos e esses servem apenas para comunicar. A língua é um espaço de construção, de expressão de saberes e de identidades. E, portanto, não se pode assumir que todos os alunos no ensino superior têm que falar inglês, porque o inglês é a língua da internacionalização e como toda a gente falasse inglês, ia nascer-se a falar inglês. O inglês que se usa no ensino superior, na Europa, regra geral, é uma concepção de língua apenas como veículo de comunicação. Serve para comunicar os resultados. Não serve para pensar sobre não revela o processo de reflexão sobre a questão. A reflexão tem que ser feita na língua que os alunos, que as pessoas falam, que as pessoas sabem, que as pessoas, eu até diria, tem que ser feita nas línguas que as pessoas são. Na língua do ser, não na língua do comunicar, que são dois aspectos muito diferentes. Ora, quando falamos, então, de conhecimento linguístico de língua e ensino superior, não podemos dissociar as competências linguísticas, portanto, aquilo que vulgarmente eu diria a capacidade ou a agilidade para usar a língua numa sessão de comunicação, da competência cultural e, sobretudo, intercultural, que é o mais importante no ato comunicativo. Nós sabemos perfeitamente que o mau uso de uma tradução mal feita, porque achamos que linguisticamente a tradução está ótima, pode produzir efeitos pragmáticos e comunicativos perversos e muito complicados. Portanto, ter em conta a competência cultural e intercultural e associar a isto a competência na especialidade. O que é que eu quero dizer com isto? Um aluno que estuda matemática e que a língua é a expressão do seu conhecimento da matemática. E, portanto, se ele estudou matemática numa língua, não poderá verbalizar, transmitir, ser professor de matemática noutra língua. É completamente descabido, embora isso se faça em muitas universidades europeias, formar professores de matemática em inglês para ir ensinar matemática num contexto espanhol, galego, francês, português. Aliás, em Portugal, nós neste momento temos um problema de conformação de médicos, ou tivemos, não vou alongar muito sobre isso, e estão a ser formados médicos portugueses na República Checa. E estão a ser formados em inglês da República Checa. Eu digo bem, inglês da República Checa. Porque são professores checos, com grande parte deles, que lhes dão aulas de medicina em inglês. Mas que depois vêm exercer medicina nas aldeias mais recônditas do Portugal profundo. E que não fazem ideia como fazer um diagnóstico em português, como perceber a maleita, não fazem. Porque eles foram formados no inglês da República Checa. Mas a isto nós chamamos, pomposamente, internacionalização, etc. Este é o quadro em que se gera alguma dita ciência exata e profunda na Europa, que é completamente descabido. Então, se ficarmos este caso do PLI na formação de professores, nós sabemos perfeitamente que em muitas universidades portuguesas, muitas das aulas dos anos mais avançados na formação de professores são dadas em inglês. Mas estas pessoas vão ser professores em contextos não anglófonos e vão ter que transmitir conhecimento que eles não processaram cognitiva e linguisticamente naquela língua, mas numa outra. Ora, a língua tem que ser sempre entendida, e esta questão da diversidade linguística, como aquilo que eu chamo em algures, uma cognição situada, uma cognição num determinado contexto. É um processo de reflexão num determinado contexto. E tem que ser respeitada esta questão do que diria a diversidade linguística, e que há até uma colega do Brasil, da Universidade de Brasília, a professora Emília de Faucis, que chama a ecologia das línguas, enfim, a ecologia linguística, na necessidade de manter a diversidade linguística como se mantém a diversidade natural, a diversidade patrimonial, etc. Portanto, é neste conceito que nós nos esforçamos cá, pelo menos aqui, para usar o termo multilinguismo como a relação e o respeito por todas as línguas em contacto. Na Universidade do Algarve, no ano passado, nós tínhamos alunos provenientes, pelas minhas contas, que não são finais, porque nossos alunos... Tínhamos alunos provenientes de 38 línguas diferentes. Num determinado ponto, quando fizemos... Alunos que estão aqui nos campi universitários e que falam, digamos, eu diria, como língua materna, 38 línguas diferentes, num determinado momento em que o estudo foi feito.
Estes alunos falam as suas línguas no dia-a-dia aqui dentro. Portanto, é uma mais-valia para os alunos brasileiros, também, os alunos que vierem, poderem, de repente, perceber que na cantina ao lado alguém está a falar farsi, ou alguém está a falar crioulos, ou alguém está a falar dinamarquês, ou checo, ou, enfim, ou polaco, etc. Portanto, este é o ambiente dentro da universidade, eu falei só da Universidade do Algarve, mas sei que é válido também para todas as outras universidades portuguesas. Portanto, respeitar a questão das línguas em contacto, lembrar que assistimos atualmente àquilo que se chama uma desterritorialização das línguas, ou seja, as línguas não estão associadas a contextos geográficos precisos, mas, dada a grande mobilidade que existe, as línguas, digamos, estão em todo o lado e, portanto, é muito natural, por exemplo, como eu dizia, na Universidade do Algarve, haver sessões, ou haver conversas em farsi, ou em pashto, ou em outras línguas que, até há muito pouco tempo, os nossos próprios alunos desconheciam a existência da possibilidade de alguém emitir aqueles sons. Era isto, porque sabiam as línguas aqui da Europa. E de repente aparecem alunos, eu estive o ano passado no mestrado Erasmus Mundus, uma aluna que vinha do sul do Chile, eu até peço desculpa que me esqueci do nome da língua, que apresentou um trabalho sobre a construção, enfim, um trabalho de análise linguística, em poesia escrita numa língua do sul do Chile, já não sei qual era, já não lembro agora o nome, mas que prova a diversidade linguística em que estes alunos vivem aqui dentro da universidade. Sendo que este respeito pelo multilinguismo é um aspecto da internacionalização dos alunos dentro do campus. O que é que isto quer dizer? Os nossos alunos, mesmo os que não estão em mobilidade, têm acesso a informações de natureza linguística e cultural proveniente dos alunos que estão em mobilidade, porque há aqui uma tradição, e honra seja feita, o nosso Gabinete de Relações Internacionais de Mobilidade faz muito trabalho de integração dos alunos e de forma que estes alunos convivem, não vivem, enfim, há sempre alguns que o fazem, em guetos fechados das suas origens linguísticas e culturais, mas convivem interligados sempre com outros. E é um aspecto de internacionalização. Isto é um fator importante para a Europa, pelo menos, para a empregabilidade e a capacidade depois de mobilidade e de passar para outros países. Portanto, mantemos aqui esta dicotomia entre o que é a língua internacional, pelo menos a língua internacional na Europa, e a diversidade linguística, sobre a qual não vou falar mais. Portanto, nós achamos que, do ponto de vista, o aluno do ensino superior deve ser cada vez mais, deve ter uma competência multilingue, que é apresentada nos trabalhos de tuning, do grupo tuning, como uma competência-chave, para os alunos do ensino superior. Eu não estou a dizer para os alunos dos cursos de línguas, estou a falar para os alunos do ensino superior. E quer dizer ter competência a diferentes níveis, portanto, ninguém sabe falar todas as línguas que sabe, todas ao mesmo nível. É natural que o aluno saiba, na sua especialidade, falar mais uma língua, nas suas vivências culturais e estéticas, falar mais uma outra língua, nas suas vivências amorosas e íntimas, saber mais uma outra língua. Portanto, nós temos competências linguísticas diferentes consoante as necessidades. Isto inclui todas as línguas, e em particular, porque é sempre esquecida a primeira língua, porque muitas vezes, com a pretexto desta internacionalização e multilinguismo, esquecemos a necessidade de reforçar a formação, no nosso caso, em português. Porque se assume que, se é português, ou se é oriundo de um país lusófono, logo fala português. E este logo tem problemas muito complicados na gestão académica, na gestão dos alunos, e, por exemplo, entre o português e o Brasil, o facto de nós falarmos muito depressa, como alguém dizia ontem, que fechamos a boca, e eu falo depressa, etc. Não. Portanto, o multilinguismo refere-se ao repertório multilingue que um falante pode utilizar, constrói-se na e pela interação social, portanto, não é apenas a aprendizagem escolar das línguas, é a aprendizagem no dia-a-dia, no campus universitário de diferentes línguas, e esta competência é composta por um conjunto dinâmico de componentes que não vamos agora aqui, porque não temos tempo para desenvolver. Ora, esta gestão da diversidade linguística e este multilinguismo legitima a ciência na sociedade, porque é ele que reforça a capacidade de aceder à informação de outros códigos, de outras culturas, de outras origens, e permite a produção de saberes social e localmente robustos, ou seja, saberes que sejam úteis à sociedade. Não adianta fazer um curso altamente especializado numa língua ou um conjunto de saberes que não tem qualquer impacto para a sociedade. Não adianta trazer alunos de Portugal para dar aulas em inglês. Eles não vão ao Brasil para ser todos eles ensinarem inglês. Alguns, se calhar, vão ensinar, mas todos eles não vão. Isto parece, o que eu estou a dizer, parece lugar comum. Eu peço desculpa, mas não é um lugar comum e é preciso ser dito. Porque nós temos muitos colegas, mesmo dentro da universidade, que acham que isto são tudo, é conversa fiada, o que interessa é para ser internacional, europeu, ocidental, culto, é ser tudo em inglês. E o resto não interessa. Isto é muito comum nas universidades. E nas portuguesas, na Universidade do Algarve também. Ora, nós temos na nossa universidade, e em todas elas, cada vez mais grupos heterogéneos, temos novos requisitos de aprendizagem de línguas, nós temos um documento de certificação de competências linguísticas, que é o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, e que certifica competências
nas línguas, enfim, há outros quadros, há várias escalas de comparabilidade, esta é a mais seguida para as línguas, e aquilo que se pretende é que o aluno do ensino superior saiba algumas línguas, enfim, duas línguas estrangeiras, pelo menos, a um nível B2+, ou seja, é um nível de utilizador autónomo, capacidade de autonomia para expressar o seu conhecimento. Eu não vou agora aqui desenvolver o quadro comum europeu. Portanto, nesta questão do multilinguismo, nós chamamos a atenção para a dimensão cultural e etnográfica, mas não é etnográfica no sentido folclórico, é etnográfica como respeito da etnia, respeito da origem. Porque na origem, ou nas suas línguas de origem, os alunos têm conhecimentos que têm que ser utilizados e valorizados, não esquecidos, porque vêm, enfim, de onde quer que seja. Só assim é possível exigir que um aluno do ensino superior seja capaz de conceptualizar, seja capaz de pensar naquele assunto, de topicalizar, ou seja, de tematizar, de exprimir ideias específicas da sua área de especialidade, de denominar conceitos nas diferentes línguas, de argumentar e reformular, porque é que é preciso saber alguma coisa, não é saber dizer, é saber dizer de várias formas a mesma coisa, e isso é preciso saber argumentar. Quando não se faz isto, aquilo a que assistimos é um termo consagrado, que é a perda de domínio. É a incapacidade que um especialista numa área tem de se exprimir no seu domínio, na sua língua. Isso acontece muito em português, nós cada vez mais usamos termos ingleses porque deixámos de usar termos portugueses e perdemos o domínio nessas áreas. Nas áreas científicas acontece muitas vezes. Portanto, é preciso um conhecimento forte de terminologia específica da área nas diferentes línguas para ser capaz de as usar em contextos comunicativos diferenciados. Do ponto de vista da investigação, porque a investigação enquadra tudo o que nós fazemos, é do financiamento e da avaliação e da acreditação. Nós vivemos sob a ditadura do Easy Web of Knowledge, que é uma entidade privada para a qual se paga para incluir os artigos, e se não tiver em inglês não são bons, portanto, se não tiver artigos no Easy Web of Knowledge não é um bom investigador, e logo ou faz em inglês ou não faz. Portanto, é mais ou menos assim, o que é uma contradição com tudo o que eu acabei de dizer, mas isto é, os nossos sistemas de acreditação é aqui que vão. Sendo que até áreas científicas em que o Easy Web of Knowledge não tem, as áreas das ciências humanas praticamente não existem aqui. Portanto, nós ciências humanas somos todos muito maus quando temos investigação em inglês no Easy Web of Knowledge, mas também não podemos ter, aquilo não existe, até porque não temos dinheiro para pagar, mas isso é outra questão. Bom, esta questão tem um impacto muito forte na avaliação institucional e na avaliação individual dos próprios docentes. A ciência devia servir para esclarecer, para contribuir para o conhecimento e não apenas para ofuscar o conhecimento numa língua que não se conhece. Nós temos oportunidades, do ponto de vista das pessoas que trabalham na área das línguas, e devo dizer que nós na Universidade do Algarve temos um centro que tem cursos de línguas não curriculares, digamos assim, que é o CLINT, Centro de Línguas da Universidade do Algarve, que oferece cursos de formação complementar, digamos assim, em diferentes línguas que os alunos podem frequentar. Deve ser explorada esta questão, não tenho para discutir a questão do multilanguaging, que é a capacidade do aluno usar várias línguas numa determinada situação de comunicação, independentemente da correção linguística ou não. A questão da intercompreensão, que é muito fácil de fazer com as línguas românicas. Os nossos alunos, tendo falantes com primeira língua do português, têm grande facilidade em, não necessariamente em falar italiano, mas há técnicas que eles podem aprender para saber ler italiano, ou para saber ler romeno, ou até o romeno, que é mais complicado. Não é para ficar a falar, mas são técnicas para aceder à informação, aquilo que se chamará ali mais abaixo o multilinguismo passivo, a capacidade de perceber em diferentes línguas. Chamamos a atenção, já foi dito aqui há pouco, para a necessidade dos conhecimentos informais e não formais, portanto, os conhecimentos que os alunos adquirem fora da sala de aula, no campus, com os colegas, os processos de mediação tecnológica, que são óbvios, pode-se aprender uma língua facilmente na internet, enfim, e o senhor Google é o melhor tradutor que existe, até que se encontra outro. Portanto, é uma maravilha. Chamar a atenção para que nós estamos a falar de um contexto de crise em que Portugal está e, portanto, há aqui mobilidade possível sem que haja mudança de local geográfico, a mobilidade virtual é possível, e isto vê-se muito com os alunos vindos, por exemplo, do leste da Europa ou de vindos de muito longe, que mantêm o contacto nas suas línguas, com as suas famílias, como ontem se dizia aqui com o Facebook para o Brasil, a língua é a mesma, com o Skype, com o Facebook, mantêm contacto e mantêm o conhecimento na sua língua de origem. E isso traz acréscimo à sua forma de estar na Universidade Portuguesa. Portanto, as políticas de língua para o ensino superior devem ter em conta a língua, e neste caso para a universidade, a língua da administração, peço desculpa, não é de, é da, a língua da administração e a língua de comunicação. Nós, cada vez mais, a nossa administração, a nossa governança, como se diz também, usa a língua inglesa. O nosso Ministério impõe-nos a comunicação de dados para o Ministério em inglês e não em português, portanto, no inglês geralmente macarrónico,
porque o nosso inglês não é tão bom como o dos ingleses, e nos projetos internacionais nós perdemos porque o inglês dos ingleses é melhor, experimentam-se melhor, ganham mais projetos do que nós. E nós achamos que estamos a ser internacionais. Esta é a situação real. Portanto, é preciso ter em conta qual é a língua de contacto com a administração e a língua de comunicação com as pessoas. Nós assumimos em Portugal que somos todos muito especialistas em línguas, que qualquer pessoa do estrangeiro que nos contacta recebe uma resposta em inglês. Isto é assumido em Portugal. Há um aluno interessado em estudar em Portugal e contacta-nos de Barcelona e nós respondemos-lhe em inglês. Nunca nos passou pela cabeça responder-lhe em português. Porque se calhar ele até percebia melhor do que o inglês, ele não é necessariamente melhor que o nosso. Mas isto está instituído. Portanto, ter em conta quais são as línguas de ensino e quais são as línguas ensinadas, isto é execuível o que eu estou a dizer, enfim, estou aqui a defender, se houver uma estratégia de ensino de diversidade linguística nas universidades, e todas as universidades portuguesas têm neste momento centros de línguas com este fim, quais são as línguas da investigação, e aqui eu quero distinguir as línguas no processo de investigação das línguas no resultado da investigação. Nós sabemos que o inglês é o inglês, não vale a pena lutar contra... não vale a pena. O inglês é a língua da divulgação, da certificação da investigação. Mas é a língua para o produto, não é a língua para o processo. Portanto, exigir que o processo investigativo se faça numa língua que não se domina é, à partida, um tiro no pé, pelo menos. Portanto, é preciso ter em conta qual é o repertório linguístico dos estudantes, dos professores e dos funcionários não docentes. Os funcionários, os técnicos de laboratório, os funcionários da biblioteca, os funcionários da ação social, os funcionários do GRIM. É preciso saber qual é a sua capacidade. Não é possível, ninguém fala as 7.000 línguas que existem no mundo, não é isso que está a dizer. É a necessidade de ter um leque de línguas que possa receber pessoas. E aqui, os professores, digamos que talvez seja menos simples, vamos ver que não é, os estudantes, mas esquece normalmente os funcionários não docentes, que são os primeiros a receber os alunos das universidades. E que normalmente... no telefonista, enfim, que é preciso ter algum conhecimento linguístico e, portanto, ter em conta a localização da instituição e o seu espaço em que ela se insere. Mais 2 minutos e eu termino. Não sei, já devo ter passado o meu tempo, termino já. Para os professores não é tão simples assim. Está a ser-vos apresentado, é por isso que os senhores reitores que estavam cá ontem, hoje não estão, está a ser apresentado hoje em Lisboa um relatório da Associação Europeia das Universidades que se chama Uma Vista de Fora do Ensino Superior Português, que visa precisamente racionalizar e alterar o ensino superior português. Aquelas letras azuis que ali aparecem é porque o documento era privado até ao dia de hoje, e, portanto, o azul que ali aparece é a marca d'água, é que dizia proibido divulgar qualquer coisa até dia 19. Portanto, eu só tirei uma recomendação, como já é dia 19 eu já posso dizer, eu só tirei aqui uma recomendação que os senhores da Associação Europeia das Universidades nos dizem aqui mais abaixo, que diz que seria necessário assegurar a todos os professores e investigadores, que todos os professores e investigadores tenham uma competência operacional em língua inglesa. Ler, escrever, compreender e falar. Portanto, mas é interessante ver que isso fala em competência operacional. Há aqui uma pequena nuance discursiva. Não é dizer que as aulas devem ser dadas em inglês. Nós tivemos o anterior ministro do Ensino Superior e Ciência, que defendia que tudo devia ser feito em inglês ao nível dos mestrados e doutoramentos. O ministro. Agora não se diz, já é uma questão de competência operacional e, portanto, está um bocadinho mais matizado. Portanto, estamos a chegar à síntese. As línguas são locais de criação, de produção, de transferência e de aplicação do conhecimento e não são apenas o local de aplicação do conhecimento ou não são apenas a forma de transmitir o conhecimento. Há um processo prévio, social, cognitivo, étnico, cultural, etc, etc. Passamos aqui, nós nesta área da investigação em multilinguismo, analisamos a partir de 3 modelos que estão em inglês. Portanto, o primeiro é One Language at a Time, portanto, uma língua de cada vez. O último é uma única língua, que é aquele em que nós estamos, One Language Only. O ideal seria que nós estivéssemos ali no meio, que é All Language at the Same Time. Portanto, todas as línguas em simultâneo e todas com o respeito que elas têm. Não colhe o argumento de dizer que nessa língua não se pode dizer, essa língua não tem palavras para esta cultura científica. Se a língua não tem, ela tem recursos suficientes para os criar. É por isso que as línguas evoluíram e que as línguas vão mudando. E já não se fala latim, fala-se português e por aí adiante. Portanto, se não tem recursos, podem ser criados. Pode haver vontade política em não os criar. Isso é mais complicado. E, portanto, o multilinguismo no ensino superior tem que ser visto como ato de ensino, como processo de investigação, no âmbito da gestão das universidades, no âmbito da extensão, que é aqui o mais importante, que é a relação com a comunidade. É preciso saber relacionar-se com a comunidade e isso não se faz numa língua que não seja a língua da comunidade. E pronto, dito isto, muito obrigado.